Oi, ursinhas! Meu nome é Marcela. Meu nome é Débora. Meu nome é Luísa. E hoje nós estamos aqui no episódio 3 de Papo de Ursinhos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a história de Ruth, que é uma história muito incrível que tem na Bíblia. E a gente vai falar um pouquinho sobre Ruth e todos os acontecimentos que tem e coisas que a gente pode pegar para o nosso dia a dia. Vamos começar falando sobre a história de Ruth. Bom, Ruth era uma mulher moabita e ela se casou com o filho de Noemi. Filho de Noemi e a Noemi, eles eram israelitas que moravam na terra de Moabe por questões assim de dificuldade que estava tendo na terra de Israel. E ao longo do tempo acabou que o marido de Noemi, o marido de Ruth, o irmão dele faleceram naquela terra. E tanto Ruth como Noemi e a outra nora de Noemi ficaram viúvas. E por elas estarem viúvas, a Noemi achou melhor enviar as suas noras, deixar elas na terra e voltar para Israel, já que era a terra dela. Mas Ruth não quis fazer isso, Ruth quis seguir Noemi. Ruth realmente quis estar com Noemi nesse tempo. Ela entendeu que Noemi era autoridade na vida dela e não aceitou ficar na terra dela, que era Moab. Ela quis viver algo novo no Senhor, quis viver algo novo com Noemi em Israel. Quando elas voltaram para Israel, Ruth conheceu um homem chamado Boaz, que ela acabou descobrindo que era um homem da família de Noemi, e como na lei de Moisés falava que se o parente mais próximo deveria se casar com a viúva, elas acabaram, tentando desenrolar isso com Boaz, e no fim eles acabam se casando e fazem parte da melhor genealogia do mundo, que é a genealogia de Jesus. Então Jesus veio da genealogia de Ruth. Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre obediência. Então, gente, no livro de Ruth a gente pode ter muitos ensinamentos sobre obediência com o próprio exemplo de Ruth aqui, sabe? A gente tem muitos exemplos dela sendo dependente de Noemi, da sogra dela. Até que quando eles saíram e foram para Belém, as noras estavam lá, e Noemi falou: não, agora vocês podem ir, vocês podem se casar, vocês podem fazer a vida de vocês, porque eu já tô aqui, eu tô velha, não tem mais vida pra mim. E Ruth, ela reconheceu, ela falou: não vou te deixar, porque ela reconhecia a submissão que ela tinha com a sogra dela, sabe? E, tipo assim, com as histórias que tem aqui, Ruth, ela obedece a Noemi. Ela fala: não, vai colher espigas, vai fazer isso. E ela tem esse amor por obedecer o que a sogra dela fala. Mesmo às vezes ela sem entender, quando Noemi descobriu que Boaz era o parente remidor, ela falou: não, vai, faz isso, faz aquilo. E Ruth não estava entendendo, porque ela não conhecia a lei. E ela obedeceu, ela serviu direitinho lá. E aconteceu que isso foi uma bênção para ela. Como a Bíblia diz, a obediência precede a bênção. Então, mesmo a gente não entendendo às vezes por que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente tem que lembrar que as autoridades que Deus coloca na nossa vida vêm do Senhor, sabe? A nossa prova de amor com Jesus é seguir os seus mandamentos. E o mandamento do Senhor é a gente se submeter às autoridades que a gente tem. Acima de tudo, a gente obedece ao Senhor e também, que Ele coloca na nossa vida. É isso, gente. Às vezes na nossa vida a gente não vai entender muito por que a gente tá fazendo alguma coisa. Por que meu professor mandou fazer esse trabalho, meu professor mandou fazer isso. Você não quer? Cara, tem que fazer. Você não... Nossa, minha mãe mandou fazer isso. Por quê? Porque sim. É porque sim. A gente tem que ter essa submissão. Às vezes a gente até sabe que a gente tá certo, mas a gente, se submete à autoridade que Deus colocou na nossa vida, priorizando, assim, obedecer ao Senhor através das autoridades. E é isso. Um outro tema também que está muito bem inserido em Ruth é sobre servir, onde ele vem logo depois de obediência. O mesmo exemplo que ela usou, com obediência, foi quando Ruth não deixou Noemi, e mesmo Noemi falou assim: não, vai embora, não precisa me seguir, eu já tô velha, não tenho nada para te oferecer. Ruth, ela se colocou numa posição de servir e seguiu a Noemi, foi até a cidade dela
E mesmo Noemi mandando ela embora, ela entendeu, não, eu amo a minha sogra, eu amo quem ela é e eu preciso estar do lado dela nesse momento. E isso é muito sobre servir, sabe? E isso foi algo que ela fez sem pedir. E acho que isso também vem depois de obediência por conta disso, porque obediência é quando a gente faz algo que nos pedem. E servir é quando a gente faz algo que não é pedido, que é que tá até escrito aqui, ó. Um servo que só faz o que é ordenado é um servo inútil. Um outro exemplo na Bíblia, onde fala sobre isso, a parábola dos talentos, onde fala sobre o servo, onde ele ganhou só um talento e ele não fez nada com aquilo. E chamou ele de inútil, enquanto os outros servos, onde eles ganharam a mais, eles foram e multiplicaram. Então, servir é isso, servir é a gente ter o que nos deram e a gente multiplicar aquilo. Ruth não precisava ir com a sua sogra, Ruth não precisava ir e buscar alimento para sua sogra, mas ela foi servir por amor à sua sogra. Até em Tiago fala, né, sobre a questão de fé, onde fé sem obras é inútil. E servir é sobre isso, sabe? A gente serve a gente tendo fé em Deus, que Ele vai estar ali com a gente, e quando a gente serve em amor ao próximo. E não tem como a gente ter fé em Deus, não tem como a gente mostrar que a gente crê em Deus, e a gente ama Ele sem essas obras que a gente faz pelo próximo. Então, gente, ó, jejum tá aí, jejum de Daniel. Faz as coisas que todo mundo vai fazer, mas coloca no seu coração alguma coisa extra pro Senhor, sabe? Igual ela falou, um servo que ele faz o que é pedido, é um servo inútil. Então, tem essa intimidade com o Senhor de falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, sabe? Pra você fazer algo a mais pro Senhor. Não só o que tá sendo pedido, mas o que Deus tá colocando no seu coração pra você servir Ele a mais dessa forma, sabe? Amém. Amém. Esse foi o episódio 3 do Papo de Ursinhas. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos episódios. Beijo! E... Possível. Autoridades da nossa vida que Deus estabelece. Deus, Ele... Não acredito. Ele só veio dar tchau. Só veio dar tchau, ó. Atrapalhou nosso vídeo. Atrapalhou falando, vou ter que recomeçar no vídeo. A gente agiu como se tivesse voltado um segundo depois que a Marcela parou de falar. Você só veio participar do vídeo. Aí ele veio em mim, gente, tá vendo? Ele é muito É em apaixonado. você. Apaixone-se pela Bíblia e pela Luísa. Gente, eu amo o bispo. Olha, gente, como a gente lê a palavra do Senhor. Apaixone-se pela Bíblia. Entendeu? Pastora Claudia. Mostra o apaixone-se. Olha. Não parou. Não parou!